nacional, nesse tempo, era geral na Palestina, região agravada pela pesada ocupação romana, que repercutia também, fundamentalmente, no templo, por causa da redução de autoridade e de prestígio do clero, até então dominante e arbitrário. E uma tarde, dias antes de sua indicação, estando Maria sozinha em uma das dependências do templo, recordando o quanto também sofrera seu progenitor com essa situação e as preces que fazia pela libertação de Israel, adormeceu e teve um sonho, ou melhor dito, uma visão, pois era dotada de aprimoradas faculdades psíquicas, durante a qual um anjo a visitou e a saudou como predestinada a gerar o Messias esperado. Atemorizada, guardou o silêncio sobre o ocorrido, mas seus temores aumentaram quando, como era de praxe, foi escolhida pela sorte para a esposa do pretendente José, também pertencente à família de Davi, em cuja linhagem, pelas Escrituras, o Messias nacional deveria nascer. Este fato, para ela, foi uma evidente confirmação da visão que tivera e das palavras do anjo que a visitara, e seu espírito ingênuo e místico compreendeu que sua aquiescência àquele consórcio era imperativa. A partir de sua chegada a Nazaré e após as comemorações rituais das bodas, cerimoniais que, segundo os costumes, duravam vários dias, dedicou-se aos afazeres domésticos sem poder, contudo, esquivar-se à lembrança dos acontecimentos do templo, e a vida do casal, desde o primeiro dia, ressentiu-se daquelas apreensões e temores. Foi-se retraindo mais que pôde da vida social e das intimidades domésticas, recolhendo-se a prolongadas meditações e alinhamentos, a ponto de provocar reprovações de conhecidos, parentes e familiares. Vivia como dentro de um enlevo permanente, no qual vozes misteriosas lhe falavam das coisas celestiais, de alegrias sobre-humanas, de sofrimentos e de dores que lhe estavam reservadas no futuro, exatamente como, bem se lembrava, estava escrito nas Escrituras santas do seu povo. Por fim, sentindo-se grávida, confessou seus temores a José, de cuja paternal bondade estava certa poder esperar auxílio e compreensão. Surpreendido pela revelação, José, dentro da sensatez que lhe era atributo sólido, guardou o silêncio, aguardando o perpassar dos dias, mas estando evoluindo para termos finais a gestação e não podendo confiar em estranhos ou parentes ali residentes, resolveu levar a jovem esposa para Belém, onde ela ficaria sob os cuidados maternais de sua tia Sara. Pois foi ali, naquela cidade histórica, por ter sido onde Samuel sagrou a Davi como rei, que deu-se o nascimento transcendente do Messias Redentor, ao qual foi dado o nome de Jesus. Este fato tão relevante ocorreu no ano 747 da fundação de Roma e da era cristã, conforme admitimos por conveniência expositiva. Contam as Escrituras que o evento se deu num estábulo, o que não é de se estranhar, tendo em vista a pobreza e a exiguidade das habitações do povo naquela época, e o fato de que os estábulos nem sempre eram lugares destinados a conter o gado, servindo também de depósito de material, forragem, etc. É de se admitir que os hóspedes tenham sido acomodados em um compartimento desses, mais afastado do bulício da casa e da curiosidade dos estranhos. Em Belém se encontram ainda vários estábulos desse tipo, que servem, ora para habitação, ora para depósito de combustível e forragem, ora ainda de acomodação de pastores nômades, quando vêm à cidade a negócios. Capítulo 4. Controvérsias doutrinárias. Dentre as várias controvérsias existentes sobre assuntos evangélicos, duas, pelo menos, devido à sua importância, devemos apresentar neste livro, a que se refere à concepção de Jesus e à da natureza do corpo que utilizou quando encarnado. A concepção a respeito do nascimento de Jesus julgamos haver duas alternativas: aceitar a concepção sobrenatural, como consta do Evangelho de Mateus e de Lucas, ou admitir o nascimento natural, como querem várias correntes espiritualistas e materialistas. Conquanto os evangelistas citados narrem um nascimento sobrenatural, o Evangelho em si mesmo, estudado no conjunto dos seus autores, oferece elementos sérios para se optar pelo nascimento natural. A primeira das duas versões consta, como dissemos, de Mateus e de Lucas, mas não consta de João e de Marcos, também sinótico, sendo isso deveras estranhável, porque fato de tamanha importância ou significação espiritual, certamente que não ficaria
esquecido deles, com a agravante de que Lucas não foi contemporâneo dos acontecimentos, pois viveu vários anos após a morte de Jesus e escreveu, mais que tudo, pelo que ouviu dizer por terceiros. É verdade que a seu tempo ainda viviam Tiago em Jerusalém e João em Éfeso, ótimos informantes, mas deles não recebia coisa diferente daquilo que eles mesmos informaram a outros, verbalmente ou por escrito, isto é, nenhuma referência ao nascimento sobrenatural. Por outro lado, o erudito padre Jerônimo, encarregado pelo Papa Damaso e, em fins do século IV, de selecionar e codificar os evangelhos existentes na época, adotados por várias correntes sectárias diferentes e divergentes, em número de 44, ao proceder ao seu importante trabalho, teria todo o empenho em prestigiar a versão de Jesus Deus, membro da Trindade Católica Romana, dando ainda maior ênfase à versão sobrenatural. O que, aliás, não fez. Se, além de Mateus e de Lucas, outros documentos houvessem, provindos de apóstolos ou discípulos, com referência a esse nascimento sobrenatural, é evidente que tais informações seriam mantidas na codificação denominada Vulgata Latina, que até hoje faz fé em toda a cristandade, mas tal não aconteceu. Como nosso objetivo não é discutir o assunto, citaremos unicamente o que disse João 4:3, em sua primeira epístola universal: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio na carne, não é de Deus. Isto parece concludente. Nas demais epístolas de Pedro e Judas, da mesma forma, nada encontramos que confirme o nascimento sobrenatural. Pode-se, pois, concluir ou, pelo menos, aceitar o nascimento natural, na concordância tácita dos 5 apóstolos, Pedro, João, Tiago, Judas e Marcos. O corpo de Jesus à primeira vista pode parecer que, aceita esta versão do nascimento natural, qualquer outra consideração seria ociosa, mas, em respeito às argumentações dos que creem em contrário, e são muitos, examinaremos também este assunto e os fatores que intervêm na sua conceituação. Sempre se julga desinteressante debater temas desta espécie, não só por faltarem elementos sérios de comprovação, caso em que os argumentos não sairiam do campo das opiniões pessoais, de valor sempre muito relativo, como também, porque a versão adotada pelos contestadores em nada modificaria os fatos, tanto na sua origem, como na sua natureza e consequências. A controvérsia, assim como outras muitas existentes, vem de longe, desde os tempos do cristianismo primitivo, tendo tido, mesmo, um ponto alto no reinado do imperador Juliano, cognominado o apóstata, quando proliferavam seitas divergentes. Juliano, chefe do Império Romano do Oriente, educado na religião católica romana e dela tendo abjurado, convocou, no ano de 364, em Constantinopla, sede do Império, os representantes de todas essas seitas divergentes cristãs, mandou fechá-los em um grande recinto e deu-lhes prazo de alguns dias para acertarem suas divergências doutrinárias, que causavam agitação e tumulto entre o povo. Ao fim do prazo marcado, compareceu ao recinto para ouvir as conclusões finais, verificando, porém, que não houvera entendimento algum entre os disputantes, dentre os quais os mais intransigentes eram os docetistas, surgidos no século II, que não reconheciam Jesus segundo a carne e afirmavam que ele possuíra somente um corpo aparente. Essa opinião foi defendida também por Marcion, Atanásio, o Grande, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e outros luminares entre os antigos padres cristãos. O próprio Paulo de Tarso, em sua Epístola aos Romanos 8:3, diz que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne. Paulo era dotado de muita cultura e viveu ainda perto do tempo de Jesus e teria elementos para afirmar essa verdade. Essa controvérsia permaneceu em toda a Idade Média, atingiu os dias da codificação da doutrina dos espíritos, com Rostang, e permaneceu até hoje entre escritores e pregadores espíritas encarnados e desencarnados que, na ausência de documentação probante, limitam-se, como dissemos atrás, a formular suas próprias e mais ou menos respeitáveis opiniões pessoais. Por isso limitamo-nos unicamente a abordar o assunto, como numa simples troca de ideias e simples cooperação, perguntando: existe nos evangelhos alguma coisa que prove ter sido fluídico o corpo físico de Jesus? Não. O que existe são alguns fatos ou palavras que poderão alimentar tal suposição.
Existe alguma prova de que seu corpo físico era de carne, igual ao de outras pessoas comuns? Sim, em termos, existe. Se não o fosse, como poderia ele ter carregado nas costas, por vias urbanas estreitas e mal calçadas, irregulares e íngremes, apesar da cruz de madeira, sob cujo peso caiu várias vezes? Só se fosse por efeitos fenomênicos, o que seria uma incrível simulação da verdade. Nasceu, cresceu, viveu junto a seus pais e parentes, conviveu com inúmeras pessoas, enfrentou multidões, sofreu a carga vibratória, incrivelmente pesada, de milhares de necessitados e doentes, alimentou-se muitas vezes em companhia de seus discípulos e seguidores, foi pregado na cruz e ali desencarnou à vista de muitos. Mas como, sendo de carne comum, poderia desmaterializar-se, como fez várias vezes e de forma tão natural e perfeita, como consta dos evangelhos? Porque tinha um corpo de carne, sem dúvida, porém de consistência diferente, de densidade muito menor, de matéria mais pura, de vibração muito mais alta, adequada a conter um espírito de sua elevada hierarquia, corpo, a seu turno, gerado por um vaso físico devidamente preparado e selecionado anteriormente ao nascimento, de vibração e pureza que comportasse sua permanência em nosso plano grosseiro e impuro. Desta forma, as desmaterializações e outros fenômenos narrados pelos evangelistas se tornariam explicáveis em todos os sentidos. E mesmo que assim não fosse, Jesus, pela sua alta posição de governador espiritual do nosso planeta, possuía poderes para agir em todas as circunstâncias julgadas justas. Mas como pôde ele conviver com seus discípulos, durante 40 dias, após sua morte na cruz? Porque depois da morte, agora sim, estava utilizando um corpo fluídico, numa densidade que permitiu manifestar-se de forma objetiva e tangível no nosso plano. Concluindo, podemos, pois, dizer que Jesus possuía um corpo físico especial de carne, perfeito, delicado e puro, de vibração superior ao comum dos homens, enquanto viveu encarnado, e manifestou-se em corpo fluídico, suficientemente condensado, após a crucificação e morte física. Capítulo 5. Os Reis Magos. Algum tempo antes do nascimento, tanto na Palestina como nos países vizinhos e no Oriente, correu o aviso, dado pelos sábios assírios e caldeus entendidos em astrologia, que estava se formando, em dado ponto do zodíaco, uma estranha e imprevista conjunção de corpos celestes, aproximavam-se Júpiter, Saturno e Marte. Isso, diziam eles, era sinal de acontecimentos graves, podendo sobrevir cataclismos e sofrimentos imprevisíveis. Por isso, em toda parte, o povo, ansioso e atemorizado, perscrutava os céus, noites seguidas, na expectativa das desgraças anunciadas. Mas os sacerdotes do Templo de Jerusalém sabiam que era chegada a época do nascimento do Messias de Israel e se rejubilavam esperançosos, enquanto que Herodes, chamado o Grande no seu palácio de mármore e pedra escura, de Jericó, ou em Jerusalém, remordia-se de inquietações, na suposição de que tal acontecimento lhe roubasse o trono e o poder, dados por César. Porque as esperanças e desejos do povo, bem sabia, eram para um Messias nacional, que assumisse o poder em Israel, proclamando-se rei e expulsasse os romanos invasores. Nas terras pagãs da Grécia, Egito, Arábia, Pérsia e Índia Sibilas, também, já tinham, há muito tempo, profetizado a respeito do nascimento e, por isso, uma geral e profunda expectativa existia, de um acontecimento extraordinário que abalaria a vida dos homens e mudaria o destino do mundo. Até que enfim, numa dessas noites frias e estreladas do inverno palestino, quando, na profundidade dos espaços siderais, se completava a conjunção insólita, as vibrações celestiais desceram sobre Belém e envolveram a casa humilde onde o menino Luz estava nascendo. E os pastores rústicos, enrodilhados nos seus mantos, nas encostas dos montes próximos, beneficiados de incrível lucidez, viram os clarões luminosos que desciam do céu e ouviram o coro inaudível dos espíritos clamando, para todo o mundo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E assim, mais uma vez, as forças das trevas foram vencidas.